gravador, tava lá. Fica buscando foco assim no personagem principal. Eu já disse ao Adirley que eu vi um dia que nós estávamos a filmar e eu não conseguia ver. E disse que foi tudo no automático. Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos. Já tá gravando. Ah, maravilha. Salva aquele pra vai lá. Então vamos bater. Maurília veio. Maravilha. Bom, então eu vou recolocar aquela primeira perguntinha, né? Que eu fiz pra vocês. Assim, eu queria saber de vocês que tem aí já uma história, né? Em termos de cooperativa, de cinema, de realização independente, né? Eu queria saber de vocês se a gente pode falar num cinema independente brasileiro, se faz sentido, ou se todo mundo é independente, ou se ninguém é independente, como vocês se colocam nesse cenário, como é a relação de vocês com as políticas de fomento, se vocês dependem de edital, se não dependem, como que é um pouco o método de trabalho de vocês. Então, eu acho assim, ó. Eu acho que essa história do cinema independente brasileiro tem várias coisas. Tem a questão financeira, obviamente, que é determinante na minha cabeça, assim. Eu acho que tem uma questão que é uma questão mesmo de temas. Então, acho que tem uma questão estética na minha cabeça, tem a questão política e econômica, assim. Por exemplo, eu acho que existe um cinema brasileiro independente, eu acho que existe. Cada vez menos, assim. Porque você pensa no Brasil, essa política digital no Brasil, que é muito presente, que é muito bom, né? Então, um certo cinema brasileiro que até durante 5, 10 anos trabalhou como independência econômica, já não está lá mais. Mesmo tendo pouco dinheiro, mas tem o dinheiro. O branco sai para que tinha dinheiro digital. Dinheiro pouco, se pensar assim que a gente tinha líquido, 240 mil reais. Então, ele trabalhou durante um ano, pagando todo mundo. Então a gente tinha 5 pessoas recebendo por mês para estar no filme, fora atores, e a gente monta um cenário, blá blá blá. Então era muito pouco dinheiro para aquele filme. Tinha que inventar e reinventar muita coisa para que isso acontecesse. Mas eu acho que é independente no modelo de produção. Né? Então é o modelo de produção que se impõe sobre o filme. Então assim, eu acho que mesmo filmes que no Brasil às vezes eles são feitos com pouco dinheiro às vezes, ou seria um dinheiro, mas eles têm uma dependência muito forte política. Eles têm uma coisa de concessão política. Né? Então eles não transformam aquela forma do filme em algo que poderia trazer um viés político, vamos dizer assim. Então assim, e tem filmes brasileiros que... Então, não é só a questão econômica, é a questão de como essa forma do filme se relaciona com o modo de produção. Porque eu acho que todo filme é modo de produção, né? Se tem R$1, se tem R$1.000, você vai adaptar seu filme àquele modo de produção. Você construiu uma nave espacial e só tem R$1.000. Você tem que adaptar aquilo lá a isso. Então, eu acho que é muito essa coisa de que a forma do filme tem que ter uma independência em relação ao modelo de produção. Né? Então, né? De repente você pega um filme como exemplo, que as pessoas saem da universidade como exemplo, e eles saem com um modelo muito rígido de produção. Para eu fazer um filme, eu tenho que ter ordem do dia, eu tenho que ter não sei o que, tem que ter equipe grande, tem que ter 10 pessoas, tal. E às vezes você nunca vai... O primeiro filme teu nunca vai ter isso. Você não consegue dinheiro para isso. Então, se adapta um modelo de produção, se cria um modelo de produção, que aí eu acho que nasce esse cinema independente. A gente pensar desde filmes, né, desde Cancela, desde Carlão, desde Tonati, desde o Glauber no começo deles, de como que eles lidavam com esse modelo de produção que engendra o filme, né? Então na minha cabeça assim, existe sim um cinema independente brasileiro, que se você pensar principalmente assim, os filmes de plástico, lá em Minas, por exemplo, eu acho que existe um cinema na Paraíba muito forte, independente. Eu acho que existe, o nosso cinema de certa forma é independente. Então, mas eu acho que não é necessariamente porque o filme tem um lugar de algumas temáticas que ele já é automaticamente independente. Tem temática, por exemplo, que ela coloca no filme, que supostamente está fora de um padrão, certos filmes, vamos dizer assim, consagrados, né? Mas que ele já tem uma dependência de forma de produção, de modelo de produção. Então, não é porque ele tem pouco dinheiro que ele é independente. Ele pode ter pouco dinheiro às vezes,
mas eu queria toda uma estrutura de modelo de produção que é dependente, entendeu? Assim, o cara tem, tá, o cara tá no 8º filme dele, sei lá, 4º filme dele. Aí tem, como exemplo, 100 mil pra fazer um filme. Aí cria um modelo de produção que é 30 pessoas em set, grua, não sei o que, não sei o que, não sei o que, um monte de coisa. Bom, aí ele fala, meu cinema é independente. Não, ele é independente. Ele só, na minha cabeça ali, ele é até uma apropriação da mão de obra. Você está tentando, através de uma legitimidade que você está impondo às pessoas, ou criando as pessoas, que elas trabalham de graça no teu filme, mas o modelo que você está impondo ali é um modelo de produção grande. Não serve pra nada pra gente, assim, serve pra ele, pode ser um grande filme, mas assim, não, na minha cabeça, não foge do modelo clássico. Ele é tão perverso quanto você, porque você está no 4º filme dele, e ele quer fazer um filme assim, é direito dele, mas ele tem que captar recurso, eu acho. Eu acho que a obrigação dele é empregar as pessoas. Então, é só no sentido assim, que tem muitas nuances na minha cabeça o que seria o cinema independente. Tem a forma, tem a política, tem a econômica e tem um modo de produção mesmo. Assim. Não sei, eu estou falando muito vazio. Mas assim. essa emulação, eu acho que é até aspecto fundamental. Essa emulação de um modo de produção. Por exemplo, o inverso acontece, mas há também o cinema atrelado aos editais, aí na sua pergunta, né, de como é sobreviver sem esses editais. É praticamente impossível. Nós temos ciclos irregulares de indústria, ou tentativas, nós nunca tivemos nós tivemos tentativas que eram emuladas também, né? Até as tentativas aqui não se parecia a um sistema, por exemplo, americano, que é de onde eles copiavam. E aí esse sistema, esse cinema que resta hoje, ele está baseado em edital, mas até dentro desses editais você há uma gradação muito grande. Assim. Você há desde o edital, por exemplo, o Adirley filma o Branco Sai Preto Fica com um edital para documentário que dá a ele líquido R$240 mil. Esse filme novo que nós vamos dirigir agora tem o mesmo valor. O André Novaes faz o Ela Volta na Quinta com R$100 mil de um edital de curta-metragem. E adapta isso. E aí eu acredito que eu posso chamar de cinema independente e chamaria dentro dos conceitos que o Adirley fala, porque ele vai lá e põe uma equipe mínima e consegue estabelecer um filme com uma narrativa do modo que ele queria, mas dentro de uma possibilidade real, que eram 5, 6 pessoas dentro de um set, um filme enxuto, que não tem nada a ver com esse modelo engessado, grande, com equipes saturadas. Então, assim, mas dentro até desse sistema de editais você tem esses níveis, assim. Você tem desde o cara que está ali fazendo o filme adaptando o filme a um recurso mínimo, como tem também pessoas de 1 milhão e que chamam de independentes, né? Que eu também não sei qual é a lógica, mas chamam. Até mesmo o conceito da Ancine, né? Das empresas brasileiras, produtoras independentes qualificadas. E são todas as produtoras. Então o conceito eu acho que ele é complicado, porque, por exemplo, se a gente vai falar do cinema lá do sul, o pessoal do trash lá, Dragão? Não, essa turma do sul que faz um cinema lá de Santa Catarina, que faz o Baestoff, o Peter Baestoff, Peter Baestoff, que é uma turma que faz um cinema independente no sentido de ajuntamento de amigos, sobrevivia, não sei como agora, com vendas de DVDs, com essa coisa toda. Você tem desde isso até a pessoa que tem uma estrutura um pouco maior, que todos se autodenominam independentes. A grande questão e aí eu concordo plenamente com a Adirley, é como o modo de produção, é como isso é feito. Sabe? Tipo, de que forma que esse filme é feito, de que forma que há a apropriação do sistema para esses filmes. Eu acho que é isso mesmo, assim. Eu acho que é muito louco, assim, porque isso demanda, isso joga para várias questões, né? Pensei em edital, como exemplo. O que é edital no Brasil, assim? De como que existe hoje, por exemplo, uma política no Brasil para falar de uma certa indústria, que é esquizofrênico, né? Indústria de quê no Brasil? Não existe no Brasil. Mas aí, como o dinheiro no Brasil o edital é uma luta histórica de pessoas do cinema independente. Se pensar assim, as pessoas do cinema independente brasileiro, desde o cinema marginal paulista, ou anteriormente, né, eles lutaram para que houvesse uma lei de incentivo que
pudesse minimamente ajudar. Garantir. Não, então isso assim, eu acho que tem esse lugar também do edital que tem que ter cuidado, assim. Porque assim, no Brasil, o cinema independente brasileiro teve esse negócio, jovem eu acho, não mais antigo, que é a nossa geração, né? É um pouco mais alto que a gente. Mas era um discurso muito de que dinheiro não era importante. Tá, mas aí também é uma questão de classe, eu acho. Assim. Tem um lugar de classe que você fala assim, não é importante ter dinheiro, tal, o dinheiro é ruim pro cinema. Não, dinheiro é ótimo pro cinema, pô. Tem dinheiro no bolso também. Você trabalha, tem dinheiro, o problema não é esse não. Então assim, os editais, eles começaram, as grandes empresas começaram a sacar isso. Eles sabem que existe uma demanda política no Brasil, é óbvio, o audiovisual, principalmente o governo Lula, o governo Dilma, faz parte da pauta política brasileira, porque eles têm uma questão principal que é incentivar as televisões públicas e incentivar que coisas nacionais, né, produtos nacionais aconteçam. Então, assim, sacando disso aí, eles começaram a se apropriar dos editais. Eles começam a terceirizar os editais. É uma coisa mais absurda do mundo. Por exemplo, tem a DF Cine, tem a SP Filmes, tem a Rio Filmes, que é o maior caô do mundo, é a maior malandragem do mundo desses caras. Eles chegam e falam assim, vocês agora são artistas, pronto. Vocês são artistas e vocês vão ganhar 100 mil reais. Nós somos do mercado e nós somos 3 milhões agora. Eu até fiz um debate para dizer, eu quero ser no mercado, não quero ser artista. Artista é um caralho, né? Porque vai ganhar 100 mil, você ganha 3 milhões. Então, só porque é esse lugar que eles colocam que é muito absurdo. E eu acho que a gente, talvez nesse discurso nosso de cinema que é mesmo, cinema independente, a correria, a gente perde um pouco de noção política. Que existe uma malandragem muito forte por trás disso. Existe uma perversidade por trás disso. Esses caras que historicamente ganham dinheiro, eles vão continuar a ganhar dinheiro em cima da nossa conquista histórica, política. Então é só nesse sentido que eu fico preocupado também quando a gente leva para estudar. Nós somos independentes, a gente faz filmes com dinheiro. Sim, fazemos. Até 25 anos faz. Com 30 já é mais difícil. Claro. 35 tem que comer. E estou falando de coisa pouca. Você imagina, se um filme, se você ganha minimamente uma cidade igual Brasília, 3 mil reais por mês, é um dinheiro muito pouco para viver. Isso é independente. Faz cinema assim é na loucura. Os meus filmes que eu faço, todos eles, no tempo de trabalho, a pessoa não ganha nem o ator e nem a equipe técnica. Então, eu estabeleço que o edital é um lugar que a gente minimamente possa viver. Você se adequa. Então, uma coisa que eu acho que vale a pena levantar essas questões, e até mesmo porque não se colhe o rótulo de que quem quer fazer cinema independente não precisa de dinheiro, ou de que está abrindo mão. Eu não estou abrindo mão de dinheiro nenhum, acho que a de lei também não está, e eu, pelo contrário, quero brigar. O edital do Fundo Setorial, o Prodecine, se não me engano, 3, ele... Uma das coisas que eu acho interessantíssima é que tinham lá para produção de filmes com um baixo orçamento, mas o baixo orçamento dentro da estrutura já consolidada, que era filmes até 1,5 milhão, 2 milhões, se eu não me engano. Filmes... mas é isso, é pouca coisa, igual o BO, é a mesma lógica do BO. Só que aí o Prodecine tinha uma coisa que é interessantíssima, que era a não exigência de um comprometimento com distribuidoras. Porque eles partiram da ideia de que quem fosse fazer aquilo podia ser capaz de gerenciar aquele dinheiro e não atrelar o projeto a uma distribuidora. Que provavelmente esses filmes... e aí houve reclamações, eu vi produtoras e produtores consagrados falando assim, que absurdo, como que vão entregar essa grana toda para uma pessoa e ela não tem sequer uma distribuidora por trás? Mas esse é um pensamento, o pensamento da distribuidora, ele está muito atrelado se existe um independente, é quase um cinema dependente, então você é dependente de uma distribuidora, só que quem garante que seu filme vai ser distribuído? E quem garante que aquela distribuidora é validador do seu caráter, ou que você realmente vai levar aquele projeto até o fim? É a distribuidora que vai garantir isso? Ou seja, é a dependência de algo externo que vai garantir isso? Eu sei que a discussão é muito mais profunda, mas me preocupa também, porque é quase também que um atestado assim, vocês não são capazes, nós somos. Nós somos capazes de gerenciar 2 milhões. Por exemplo, a Dirley é muito... Difícil gerenciar 100 reais, né? Exato, por exemplo. 2 milhões é mais fácil, né? E a Filmes de Plástico, que faz filmes independentes, a 5 da Norte faz filmes independentes, então vocês gerenciam 500 mil, 600 mil e fiquem satisfeitos com isso, e nós continuamos a movimentar. Então, é difícil também a pecha do independente,
ela é linda no sentido de ser independente politicamente, ser independente de um certo sistema, mas também deixar esse estigma ficar colado nesse sentido econômico. Ah, vocês fazem um cinema barato, que bom, continuem aí. Eu acho isso muito perverso. Eu acho muito perverso porque aí sim é a luta de classes que continua dentro do cinema e continua igual é aqui fora. E eu, por mim, vou brigar contra isso a vida inteira. E vou brigar sim para que existam editais BO de 1,5 milhão, 2 milhões para produtoras como a nossa. Porque nós somos capazes de movimentar esse dinheiro sim, continuar sendo dependente de uma série de coisas. E eu não quero estar atrelado a uma distribuidora que não vai me sequer garantir que esse meu filme vai ser distribuído. E eu queria ver também essa coisa de... Porque assim, se fala muito, edital é isso, edital é aquilo, mas não se tem outro modo além dessa... Não se há outro modo de ser mais público, eu acho. De ser mais democrático, vamos dizer assim. Qual o modo mais democrático que ainda existe no seu edital? Que é uma perversidade, que é difícil, que a gente sabe que tem muita coisa subjetiva, mas é muito engraçado, né? Porque assim, ninguém questiona, como exemplo, questiona agora, mas ninguém questionava a relação que existia de quem estava na universidade, como exemplo. Quem eram os alunos que estavam na universidade. Então, em relação ao mérito da universidade, ninguém relacionava. Mas em relação ao mérito do edital, se discute. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa envolvida, porque eu acho que nesse momento há muita grana envolvida, é isso. Uhum. O dia que acabar essa grana, ninguém fala mais sobre isso. E onde não há há interesse sobre isso, né? E é o sistema independente, então gira na minha cabeça em torno de todas as questões, desde a questão política, de uma promoção do edital, até a questão de forma mesmo. Porque não adianta nada dizer que é independente e reproduzir tanto valores estéticos como biológicos, são valores perversos. Porque tem cinema independente se mata, pensa um pouco a gente tal, mas quando vê o filme, na verdade é uma vontade enorme de ser filme, de ser novela, nada contra. Ou de ser filme americano, nada contra. Mas assim, eu não vejo onde está a independência nisso aí. Não vejo que sentido dizer que, às vezes parece muito mais que é uma coisa de classe mesmo. Um grupo de garotos que querem fazer filmes que é massa, que eles vão fazer filme sem dinheiro, que eles podem fazer, né? Que é a mesma coisa, eu fiz filme sem dinheiro. Um cara me fala assim, eu fiz um filme com 50 reais. É mentira. A câmera veio de algum lugar, o carro veio de algum lugar. Então assim, isso já é valor agregado, que é de classe, pronto. Isso aí é perverso em relação às pessoas que não têm aquilo que querem fazer. Aquelas pessoas vão ter que produzir uma câmera, tem que produzir um carro, produzir uma comida. Então, é esse lugar que me deixa um pouco... Ou o discurso do filme gratuito, né? Fiz o filme de graça. Você não fez de graça porque pessoas trabalharam ali e não receberam. Verdade. Não existe isso de filme de graça. Não, essa é uma discussão longa. Eu achei ótimo o depoimento de vocês, porque inclusive vocês tocaram num ponto essencial, que é essa questão de como o independente hoje ele tem um lado perverso também, né? Ele tem uma moeda aí de... tem duas faces dessa moeda aí, né? Se por um lado ele favorece uma renovação, né, em termos de estética, de forma, né? Sangue novo que entra, né, novas gerações e tal. Por outro lado, ele acaba sendo cooptado pelo sistema no sentido de manter o mercado aí meio que reservado para uns peixões, né? Grande parte dos nossos amigos que fizeram cinema independente, hoje eles estão discursando e defendendo o mesmo privilégio, pô. É isso, quando o cara chega e se alinha com a certa política, não há como você se alinhar politicamente com um certo grupo e não tem consequências. É óbvio que tem consequências. Não existe essa isenção que que vai ter. Se você se liga com um cara ou se você se alinha com a política, pronto, você já é um jeito seu e não quero ter aqui um tom moralista. Mas isso tem consequências, é isso. Não existe você pregar o discurso independente e ao mesmo tempo se alinhar com algumas questões. São esses conceitos também, por isso que eu falei que a discussão é muito além, que são conceitos também que a gente se apropria do sistema americano. Né? O conceito de independente vem dos Estados Unidos, que vem de filmes que são feitos fora dos sindicatos, e aí os filmes que são feitos fora dos estúdios. Hoje, até menos fora do sindicato no início, eram filmes tipo da Troma, que eram filmes feitos completamente fora do sindicato, então conseguiam... eles tinham que fazer tudo independente mesmo, porque até a distribuição, a produção, eles não era atrelado a nada. E aí, hoje em dia eu vejo filmes americanos de 50 milhões, são chamados de independentes. Verdade. Um filme independente americano custou 50 milhões de dólares, 40 milhões de dólares. Então até esses conceitos também se embaralham e a gente se apropria disso, igual conceitos de vários conceitos que fomos cooptando ao longo do tempo. E eles se embaralham ainda mais no Brasil, porque nós temos essa coisa esquizofrênica. De que nunca existiu indústria, mas existiam tentativas lá com Cinédia, com outras,
os editais vão e vêm, uma época tem muito dinheiro, depois some. Garantia, assim, eu acho também muito complicado isso. Eu pensando assim, pronto, o dinheiro do Estado, se você procura uma vanguarda, é o Estado, não é o mercado. O mercado não procura vanguarda, não. O Estado tem o direito de ser vanguarda na educação, na saúde, em todos os lugares. Faz parte da Constituição Brasileira, artigo 15, pronto, né? Ensino, educação, cultura e saúde. Então, a obrigação do Estado é ser vanguarda. O que eu penso em editais como exemplo? Editais, 10 filmes, 2 forem bons, está ótimo. 2 forem bons, está ótimo. O 8 é risco mesmo. É um risco que o Estado tem que correr assim mesmo. Porque tem muito dinheiro na parada. O Estado banca cinema, banca obra, banca pista, banca tudo. Toda a movimentação econômica brasileira é via Estado. Então, se coloca como exemplo que o cinema tem que ter essa obrigação de dar certo nesse sentido. Entendeu? Assim, então, o que me incomoda é essa questão de como que parece que o dinheiro do Estado tem que ter uma garantia. Garantia de que nós estamos falando. Garantia de que esse filme vai dar certo, isso é impossível. Se houvesse garantia, todos os filmes americanos todos davam certo. Porque os caras trabalham com pesquisa, com dinheiro, com tudo. Então, garantia não tem de nada. Tem uma, talvez assim, essa premissa da burocracia é que o cara vai usar o dinheiro para fazer o filme. Isso eu concordo plenamente. Tem que ser feito isso. A garantia de que o que foi proposto, não que ele vai ter sucesso ou não, isso é imprevisível. Eu acho que tem que administrar o dinheiro bem e aplicar o dinheiro no filme, é isso. Que é obrigação sua. Agora, fora isso, não tem garantia de nada. Ainda acho que o dinheiro do Estado é um dinheiro para ser de risco. Porque é através desses riscos você cria alguma possibilidade de linguagem. Fora isso não existe. Como você vai criar risco em novela, como exemplo? E é engraçado como exemplo, você vê as ministérios da Globo, né, como os caras são espertos. Eles são antenados com a cena de vanguarda, tanto europeia como brasileira, pegam algumas dessas formas de vanguarda e aplicam uma minissérie que, dentro para eles, serve como risco de público, mas serve como rótulo de passar lá fora. Então, eles se apropriam de uma linguagem construída sem independência, dá uma gourmetizada nela, transforma mediana, e aí eles conseguem que a minissérie vire exportação, conseguem vir Itamaraty, que vira exportação, e aí eles conseguem pontuação para edital. Como esses caras são malandros assim, e a gente fica eternamente parando dentro, então é um negócio, tem um negócio envolvido aí. Então é hora de discutir como que a gente se encaixa nesse negócio também. Verdade. Deixa eu fazer uma provocação ligada a isso daí, rapidinho. Durante muito tempo teve essa discussão na história do cinema brasileiro, assim, que o cineasta brasileiro, assim, a maioria, ou pelo menos esse pensamento vigorou durante muito tempo, assim, que o filme você faz e a parte de exibição, de distribuição, o filme ele está pronto quando está feita a primeira cópia. O que vocês pensam disso? Vocês querem que os filmes de vocês sejam vistos? Vocês acham que o filme se completa quando vocês conseguem a primeira cópia? Ou na verdade se completa quando faz o público lá? Quando o pessoal vai e aí é interessante falar, porque o caso do Branco Sai Preto Fica não teve Itamaraty na jogada, né? Não teve nada disso. E é um filme que está sendo muito discutido. Como que vocês veem isso? O cinema para vocês vocês acham que ainda vale essa coisa? Não, fazemos filme para mim, faço filme para mim ou para satisfazer minha pretensão estética aqui ou não? Eu quero mesmo. Eu tô rindo desse coisa porque a Silvia da Vitrine falou assim, não, o Branco Sai Preto Fica é o blockbuster do cinema independente, que fez 20 mil pessoas. Então você imagina, sem nenhum real de publicidade, o filme faz 20 mil pessoas. Eu pensava que ia fazer 2 mil. Tudo falou uma vez que fazer mais 10. Aí a Joana disse que ia fazer 20. Eu falei, nunca que faz 20 mil. Não existe fazer 20 mil. Porque não tem sala de distribuição, não tem dinheiro para aplicação. Então, assim, eu penso que o filme, eu faço um filme para as pessoas verem. A minha ideia de fazer filme é que as pessoas assistam esse filme. Né? Então, assim, todos os filmes que eu faço, como exemplo, eu distribuo ou em festivais, ou... não há contabilidade. Assistir em festival não faz parte da contabilidade de público. Qualquer filme nosso que entra em festival, ele consegue, só no Brasil em festivais, ele faz 15 mil pessoas. Se passar em 6 ou 7 festivais maiores. Então assim, não se contabiliza público de escola pública. Os nossos filmes passam em todas as escolas públicas, todas. Eles pegam os filmes e passam, todos assim. Sem nenhum recurso que retorne pra gente. Se tu pensar isso enquanto uma possibilidade de algo no Estado, faz parte. Então, na minha cabeça, filme tem que ser exibido. Mas eu acho que a gente não tem que ficar refém dessa loucura de que o público, que a gente tem que fazer filme para o público. O que é público? Então, o filme do festival é o meu público? Não sei.
no festival, em geral, um filme de classe média alta. E quem vê meus filmes em geral, um filme de classe média alta. Então, o público, eu acho que é um lugar, é um termo fascista, muito fascista, sabe? Você, o filme não atingiu o público, foi vaiado, não sei se é bom ou se é ruim. É tão legítimo um cara se levantar para querer ver um filme no festival, como é legítimo um cara manter uma linguagem no festival. É para isso que ele é feito. Então, eu acho que não se tem essa coisa que é porque tem público que deu sucesso, ou vice-versa. Eu acho que não é nesse sentido, não. E até para isso é a relação do cinema, e ele por si só é a arte que se difere de todas as outras, porque é coletiva, quase sempre é coletiva e tal, que até por isso mesmo, ele até o público que rejeita faz parte dessa ideia de quando você faz um filme, porque muitas vezes filmes são rejeitados hoje, a gente conversava, né? Filmes são rejeitados, daí a 20 anos são redescobertos e são retomados, pesquisados, cai de novo, que é acontecendo muito, cai de novo na internet, e aí as pessoas redescobrem um filme. Eu acho que, além de ser uma pergunta extremamente difícil de ser respondida, mas eu acho que no fundo é o processo todo. Óbvio que eu quero que os meus filmes sejam vistos. Não quer dizer que eu vá brigar e lutar por esse público de 1 milhão por testes de pesquisas, e que talvez um dia eu me contente com isso, mas óbvio que eu quero que o filme seja visto. Agora, até esse público que vê o filme é completamente distinto, nem você tem o menor controle sobre isso. Tipo, é esse público elitizado de certos festivais, ou é público, por exemplo, como meu filme agora, que eu fui no interior do Ceará, numa cidade que não tem cinema há 30 anos, e aí eram pessoas locais mesmo, e aí chegou um rapaz perto de mim que era agricultor, e veio conversar sobre o filme, ficou 1 hora conversando comigo sobre cinema, e é um rapaz agricultor e que por algum motivo tem interesse em cinema e literatura. Eu nunca imaginei atingir esse tipo de público, e de repente você está ali conversando, o seu filme dialoga com aquela pessoa. Não tem isso também, no fundo, por mim, assim, eu quero que o filme seja visto. Agora, como vai ser visto, ou de que forma que vai ser visto, isso é cada filme, cada processo, cada coisa. Mas no fundo, eu tenho certeza que o Odilei deve ter ficado feliz. Você fica feliz com isso, com esse público nos festivais, com esse retorno. Agora, definitivamente, eu vou fazer esse filme para público X, eu acho que é complicado. Assim. Eu acho, a primeira coisa que eu acho assim, o festival tinha que pagar a gente e colocar como bilheteria. Pronto, porque aí você também já tirava esse lugar, parece que os filmes eles inexistem. São empecilhos, os filmes são um problema, porque não fazem público. Todo filme faz público. Todo filme faz seu público. Não existe isso. Todo filme tem um lugar que as pessoas vão gostar ou vão odiar o filme assim. Então, e isso também é um lugar perigoso, politicamente falando assim, o filme teve público, não teve público. Então, se você vê, no Brasil existe modelo de público, que é uma merda, mas existe. Você coloca, não é garantia, mas existe um lugar que dá mais possibilidades. Coloca 2 atores xaropes na Globo, chatos assim. Comédia? Uma comédia racista e homofóbica, principalmente. Uma câmera horrível, bem iluminada, sacou? E os atores coxinhas, pronto. Isso aí é um modelo que de classe média quer ver. Então esse lugar vai ter um certo público, assim. Mas se ele vai... O que é isso assim? Entendeu? Assim, existe esse modelo. Então, a gente tem que fazer filme digital que vai atender esse modelo. Pra que isso? Pra que um edital, na minha cabeça, pra que um edital serviria para reproduzir o que a novela faz, como exemplo? Não que a novela seja bom ou ruim. Se tu quer fazer igual a novela, vai dia de mercado, não é edital que tem que fazer isso. Se você quer um filme, eu fico imaginando, na minha cabeça, que você bife um cara igual o Murilo Salles, igual o O2, igual o Cadiez, ganha um edital de 3 milhões. Esses caras fazem filme de 30 milhões, pô. Pra que 3 milhões pra eles, assim? 3 milhões tem que ser justamente pra produtora que não consegue nunca captar isso fora. Isso é a coisa mais lógica do mundo. O dinheiro do Estado é pra promover a atuação de quem não pode captar de mercado. Aí eu acho muito engraçado, assim, como eles falam que meu filme não sei o que, o filme... Então, se você quer fazer um filme mais que 3 milhões, como exemplo, que você vá ao mercado e capte isso, pô. É direito seu. Só o seguinte, Branco Sai, Preto Fica é um filme de ficção científica brasileiro? Sim ou não? E se é, por quê? O que a ficção científica tem a ver com você ou com vocês? Então, pra mim eu acho que é um filme de ficção científica, no sentido que não é que ele é uma ficção, é um filme que teve na sua origem
toda uma tentativa de dialogar com esse lugar. Se ele é ou não, é o que a gente falou anteriormente. O modo de produção impõe outras questões. Então, por exemplo, o meu sonho é fazer um Blade Runner. Era isso, eu queria fazer um Blade Runner. Então, nosso imaginário é Blade Runner, Mad Max. O meu imaginário, como exemplo, era Crônicas Marcianas. Era tudo essa coisa que girava em torno de um certo lugar de ficção científica. Então, a gente sai pro filme e pensa, não, esse filme é um filme de ficção científica. Então, para mim, é um filme assim. Então, toda a questão de arte, de fotografia, de som, na nossa cabeça, é um lugar onde se dialoga com a ficção científica. O lugar da distopia, do futuro, de uma distopia social, blá, 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 de uma cidade sitiada, de sons estranhos, de passagem de tempo. Tudo isso, para mim, é a ficção clássica científica. Obviamente que ele é feito dentro de um edital de documentário. Então tudo isso está envolvido, o imaginário, a fabulação, a ideia coletiva, a impossibilidade. Então tudo isso está envolvido com relação ao filme. Mas na minha cabeça ele é um filme de ficção científica, assim. Eu acho que existe filme no Brasil, assim, essa possibilidade sim de fazer. Até a Joana estava brincando hoje, assim, porque a gente quer a ideia de pousar a nave, né? Fazendo um filme agora que começa com a nave caindo. Aí alguém falou assim, não, mas a nave, na verdade, ela não pousa assim, ela pousa assim, né? Ela não pousa então na vertical, ela pousa na diagonal. Mas onde está escrito isso? Já viu ela pousar assim? Alguém já Sabe? viu? Quem estabeleceu esse modelo de pouso de nave assim? Se é ficção, se é do espaço, se ele tem outra matéria, se ele tem outra dinâmica, se ele pode obedecer outras questões físicas, então ele pode fazer outras coisas. Então, eu acho que a ficção científica, ela tem esse lugar em que você manipula a ordem real da física. Bem, a ordem da física, o material da física, a gravidade, blá 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 blá. Mas se ele vem de outro lugar, ele pode ter uma dinâmica de matemática diferente. É isso falando assim, então, eu acho, de novo, a ficção científica, enquanto forma, eu acho que seria muito interessante justamente questionar esse lugar ideologicamente imposto do que aquela ficção. O paradigma do corpo, por exemplo. Eu assisti o Mad Max agora. Eu achei o filme mais incrível do mundo, Mad Max. Eu também acho melhor. Eu acho aquela coisa incrível, assim, eu fiquei extasiado com o filme. Melhor E é filme de só ação. um filme de atmosfera. Imaginar. O que é o roteiro daquele filme? Ela vai, esqueceu, volta. E né? volta, o roteiro é isso, não tem? Opa, vamos, opa, voltar. Ele desconstrói tudo. Foda-se roteiro, mas tem uma atmosfera incrível, que é a atmosfera do tempo de cinema. Que é a questão dos planos, a questão de como que ele lida com esse imaginário. Na minha cabeça é um monte de coisa, posso estar viajando. Então, por exemplo, aquela como ele liga aquela questão do incesto, né? Que todos os filhos são doentes. Então, tem várias questões envolvidas ali no filme que são do imaginário da ficção muito potentes assim. Então, eu acho que a nossa ficção também pode lidar com esse imaginário também dessa potência, assim. De como que é a ficção científica no Brasil, de como que a gente poderia então fazer um filme com baixo orçamento, porque assim, se liga a ficção científica, a ideia é do orçamento alto. Se pensar em ficção científica no filme, é muito mais som do que imagem. A gente tem muito mais potencialidade de trabalhar sons do que imagem. Então aí vai para a distribuição. A gente faz um filme que lida com todo um espectro de som, trabalha. A primeira exibição do filme, os caras põem o filme no mono, uma exibição horrível, que ninguém ouve porra nenhuma, então lá se foi todo o trabalho do cara. Entendeu? Então tem muito essa coisa de como que a gente vai lidando com essas possibilidades estéticas. Vocês não podem fazer uma nave espacial potente na sua forma de somente imagens e luzes. A gente pode brincar, a gente pode dar chave pro filme, pode estabelecer o jogo do filme e brincar com o som, por exemplo, né? Então assim, a ficção, eu acho que... E a ficção clássica também era isso, né? Não, o próprio... De ter o esse cotidiano. A ficção, na verdade, é o esse cotidiano, não é o cotidiano. O cotidiano está lá, mesmo, por exemplo, o Brankside tem muito um lugar cotidiano. Mas o extra cotidiano que traz a ficção científica. E eu acho que o Brankside faz, e por isso que eu acho que é um filme de ficção científica brasileiro muito potente também, representativo, porque ele usa imagens do cotidiano, mas ele estranha essas imagens, né? Tá tudo estranhado ali, de maneira que, por exemplo, aquele depósito de próteses, né, que obviamente existe, mas do jeito que ele está constituído ali, a atmosfera que é criada, você automaticamente estranha aquela Mas a imagem. periferia já é uma ficção científica para a classe média branca brasileira, né? Ela já é uma ficção científica. Mostrar a periferia no cinema já é algo que provoca.
Mas o problema também não. Acho que o problema é que tem exceções, filme de plástico é uma exceção, por exemplo. Maravilhosos, assim, talvez é melhor. Eu acho que não é concordar aqui não. Eu acho filme de plástico melhor para os brasileiros, vamos dizer assim. Se alguém seria modelo de mercado, é filme de plástico. Porque tem a tentativa de lidar com o popular, o que eles fazem. Tem uma pegada muito forte com a luz escola pública. Imagina, se você consegue que a luz escola pública goste do seu filme, se eu sou o governo, eu falo assim, pronto, isso é para mim cinema popular. Eu posso investir nesse filme aí que vai ser uma nova televisão brasileira, um novo cinema brasileiro. Mas enfim, aí fica pensando assim, de como que tem isso também. O modelo que a periferia tem de cinema é justamente o modelo que é o modelo de classe média, que é a novela. Então, ele nega o que é mais forte, que é aquele lugar dele de estranhamento. Aquele lugar de estranhamento, sim, pode ser uma grande ficção. A forma que ele caminha, a forma que ele chega no ferro velho, a forma que ele tem um carro. O gradeamento que você sempre comenta. Mad Max fez isso, na verdade. É isso. Mad Max e por isso eu acho o filme maravilhoso. Esse Mad Max novo roubou minha ideia, inclusive. Vamos processar ele e tal. Assim, se imaginar, os caras são mecânicos, porra. Não, eles são mecânicos que constroem carros. Quem tá querendo fazer esse filme nosso que a gente tá fazendo agora, a ideia inicial era essa. Era mecânica, fazer um monte de carro velho que ia virar uma nave científica. Então assim, os caras são tão sagazes, tão espertos. Eles são espertos pra caralho, essa é a questão. E são muito mais, assim, ó, a gente tá falando, a gente às vezes coloca um lugar de vanguarda que é caretíssimo, assim. Que a nossa vanguarda é o quê? Onde está a nossa sensibilidade de vanguarda? A gente fica dessa coisa de opressão, não sei o quê, o sistema americano é opressor, mas o sistema americano é tão opressor quanto. Porque ele estabelece um modelo de bom gosto, um modelo de sensibilidade, um modelo de sensibilidade em relação ao espaço, que é obviamente um modelo que é lindo também. Um modelo de sensibilidade europeu, pronto, é massa, é lindo também enquanto lá. Mas será que pra gente esse é um modelo de sensibilidade? Será que a gente não pode ter... Será que esse tosco, que eles chamam de tosco nosso, não é a nossa potência sensível? Talvez o tosco é a nossa potência sensível. O que é mais forte da gente, que eles chamam de tosco, é aquilo que a gente se envolve enquanto cinema. Porque cinema nada mais é do que corpo e atmosfera, cara. Cinema é corpo e atmosfera. Você pode ser o cara mais construído no cinema. Você constrói ali toda a montagem, mise-en-scène e tal, de tal forma que chega um momento que você tem afinidade com o cara. Você gosta daquele cara. O cara que fala pouco, o cara que às vezes tem uma dificuldade de expressar, que fala errado, né? Que fala rápido. Talvez aquele lugar é o lugar mais sensível que existe. Então, assim, eu acho que a ficção tem esse problema brasileiro, assim. Mesmo em relação à periferia, tirando exceções, eles têm como modelo um modelo clássico de televisão brasileira. Não, mas são os modelos mesmo, é o que eu falo, né? São os modelos que são errados. A grande questão é essa. Por exemplo, o André Novaes, o filme novo dele, o curta que estava em Cannes agora, na quinzena, que tem a coisa do realismo fantástico. Incrível, assim. E aí a sinopse é um dia comum na vida de um casal de periferia, que são... É um dia comum na vida dos pais deles, com esse toque do Murilo Rubião, esse toque do realismo fantástico, chegando na... filme? Não. Isso é incrível. Chegando na ficção científica. Incrível. E aí eu vejo que o estranhamento das pessoas não é só pelo que acontece de sobrenatural, o que acontece disso, é também pelo um casal de negros idosos na periferia, porque isso também não é colocado no cinema. Então eu falo que esse estranhamento, e aí é o que mais me encanta no Branco Sai Preto fica, é que o uso, por exemplo, o gradeamento da Ceilândia, que é algo único, essa arquitetura da Ceilândia, as casas são todas frontais, estão todas na beira da rua e todas com grades. Nada pode ser mais distópico do que isso, nada pode ser mais atemporal do que essa coisa maluca. De esse tipo de... E o Adley explora isso e é isso é explorado no filme. Mas isso faz parte da cidade. Ela está colocada ali como algo que você encara mesmo como um futuro, mas aquilo é agora. Você vai andar na Ceilândia e você vai ver as casas daquele jeito. Então é só uma forma, mas ele só tem esse olhar porque ele mora lá. E não é olhar forasteiro, não é olhar estrangeiro. Então, assim, eu provoco nisso também, que a ficção científica brasileira tem isso. Às vezes, qual é a fórmula, qual é o padrão? O que a gente está querendo copiar? A gente quer copiar o padrão americano, ou a gente pode fazer a nossa própria ficção científica. Esse filme novo, ele parte muito disso. Parte do que temos e do que somos. E aí ela vai se incorporando ao... Eu acho que a ficção tem uma coisa também do absurdo, né? Assim, a ficção é um absurdo. Então a gente só tem a coisa da ficção também. Por exemplo, eu estou fazendo um filme também que vai ser o filme de Joana, que a gente está vendo junto, que é um filme que parte de uma ideia real, e ele entra numa ideia absurda que também é ficção científica, assim. Ele vai entrar numa ideia de que vai nascer petróleo em Ceilândia. O petróleo é nosso.
Então, partindo desse discurso clássico que move a direita e a esquerda brasileira, que derruba o governo, está quase derrubando Dilma, derrubou tudo, o petróleo é nosso, a gente vai assim, então se o petróleo fosse preço nosso, se nós então furássemos um buraco dessa porra e nascesse petróleo na cidade, que é um absurdo. E a gente começasse a manipular e começasse a ressignificar a ideia de transformar o petróleo, toda a ideia de manipular o petróleo enquanto fonte de energia e econômica. Viraria tudo dispositivo. A ideia do absurdo traria isso. Então, isso eu acho que é muito massa, porque eu acho que a ficção tem esse lugar também. Ela, mesmo sendo distópica, ela traz uma utopia de linguagem. Isso que eu acho muito bonito, assim, sabe? Mesmo assim, o conteúdo distópico pode ser um filme melancólico, pode ser um filme que a gente perca, assim, do que é a narrativa, mas ele traz essa utopia de que é possível, sim, que através de narrativas a gente se construa um lugar político. É um lugar político. Essa narrativa é política, eu acho, assim. Na medida em que você se apropria de lugar assim, não, eu posso fazer essa narrativa, então eu posso fazer cinema, posso fazer literatura, eu posso fazer música, eu posso transformar imaginários. Então, a ficção tem esse poder muito foda de transformar imaginário, eu acho assim. Sabe, de pensar que, e também eu acho que é um lugar que possa ser, talvez, a ficção científica é muito comunicativa, né? Todo mundo se encanta em ver uma ficção científica. Um público jovem se encanta de ver isso, assim. Porque é isso, remete à aventura, a um corpo que tem 1000 anos, a um corpo que pode tudo. Então, o próprio ato de fazer o filme, aquela narrativa do filme, é relacionado com um corpo que pode fazer muita coisa. Então, eu acho muito legal essa coisa de como que a ficção enquanto absurdo, sacou? Porque a ficção enquanto modelo de produção clássico não tem absurdo não mais. Né? Você narrar que um cara chega aqui e que o cara... Todo personagem científico é luz, você viu? Tudo é luz. É luz, é sapiência, é isso. Nós, como exemplo, a gente quer que o cara seja um peso. O cara come muita carne, o cara fala um monte de merda, sacou? Então, ele é passado. O futuro é o Brasil. Por mais complicado que seja, por mais estranho que seja, e por mais pesado que seja, o futuro é o Brasil. Não é o deslocamento é nele. Não é um cara que veio de 60. O cara que veio de 60 tá fudido, eu acho. 60 deve ser ruim aqui em todo lugar do mundo, né? Ou nem ruim, mas é por aí. Maravilha, legal. Só claro, maravilhoso. Eu só vou pedir pra você falar. Eu sou a Dirley Queiroz. Fala seu nome porque me ajuda a pôr os créditos lá. Tá. Fala. Então eu sou a Dirley Queiroz. Sou Maurino Martins. E quem fez a fotografia foi a Joana Pimenta. Joana Pimenta. Joana Pimenta. Joana Luminosa Pimenta. Então tá bom. Muito obrigado, hein?